Pai querido, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu quero dizer, Senhor Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. És bem-vindo, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer falar e para que, Senhor Jesus, essas palavras que eu falarei, essa experiência, Senhor, que eu tive contigo, ela venha, meu Pai, edificar vidas. Ela possa, Senhor Jesus, colocar de pé pessoas que têm tanta necessidade, Pai. Anamanashi Kantunehai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e faça e fala, Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Mais uma vez eu estou aqui e quero compartilhar com vocês uma das experiências, né? Como eu disse no outro vídeo, que eu venho tendo ao longo desses anos. Vou procurar falar bem rápido, porque ela é longa. Eu até poderia ler, porque seria mais rápido. Olha só, essa experiência, arrebatamento em espírito, rendeu 4 laudas. Aqui está, ó. Hoje, 15 de novembro de 2014, eu não sei, porque tem uma iluminação aqui, não sei, pra mim, olhando assim, visualizando, tá branco, eu não sei se aí deste lado vai estar claro, vai estar visível, né? 4 laudas, apenas frente, não tem verso, né? Seriam 2, mas eu quero muito falar o que está escrito aqui, porque eu vou vivenciar e relembrar cada detalhe. Essa experiência sobrenatural que eu tive, e assim como eu digo, são milhares e milhões de pessoas, bilhões de pessoas que têm experiências sobrenaturais, porque nós somos corpo e dentro dele mora uma alma e um espírito, e o nosso espírito é imortal. Então, dia 15 de novembro de 2014, no dia 15 de novembro de 2014. Interessante é que nessa data nós comemoramos a proclamação da República aqui no Brasil, né? Isso era à tarde e eu estava em oração. Então, com meus olhos fechados, recostada em uma cadeira, eu falei, Senhor, toma meu corpo, minha alma, meu espírito, e eis-me aqui. E nesse momento, entrou no quarto uma menina vestida com vestes de dama de honra, de casamento. Era a coisa mais linda. E eu nunca vi algo igual. Não existe um vestido de dama de honra para um casamento como aquela menina, vestida, tanta beleza dela como a beleza daquela vestimenta que ela estava usando. E nesse momento pousou em meu nariz uma borboleta branca. E aí eu percebi que eu ia viver uma experiência sobrenatural naquele momento. Eu, naquele momento, estendi a minha mão direita, a menina pegou minha mão, e nesse momento eu me vi fora do corpo, eu ali na cadeira, mas o meu espírito saiu do corpo e começou a andar com aquela menina. Eu me via pelas costas, atravessamos a porta daquele quarto, né? E de repente, naquele momento, eu me vi no deserto. Só um instantinho aí, porque tem um fundo musical, é tão bom, né? Usar o fundo musical, mas vai ficar sem fundo musical, porque me parece que a bateria aqui descarregou. Isso, descarregou. Vamos ficar aqui no nosso momento. Então, eu me vi no deserto. Quando eu me vi no deserto, eu estava sozinha. E, de repente, eu vi uma das pirâmides que ali tem. É uma pirâmide enorme, muito grande. Eu me aproximei dela. E quando eu cheguei próxima, o meu corpo subiu, elevou, e ele começou a circular ao redor da pirâmide. E ele foi circulando, e foi subindo, e foi circulando. E eu até pensei, eu vou ficar tonta, né? E foi subindo, e por final, eu cheguei, né? Meu corpo chegou, meu espírito,
no cume daquela pirâmide. Interessante é que eu vi, ela tá desgastada, aquela pirâmide está desgastada lá no cume, lá no alto. E nesse momento, eu de pé, eu abri os meus braços olhando para aquele deserto infinito e olhei para cima. Quando eu olhei para o alto, é como que um relâmpago me puxou de cima daquela pirâmide, me sugou. E aí eu estava num lugar mais escuro, eu percebia que havia pedras naquele lugar, não era claro, mas também não era escuro de tudo. E eu olhei mais acima, e quando eu olhei mais acima, eu vi um anel de fogo. Ele ficava em círculo e fechava, e ele abria e circulava e fechava. Eu não sei se eu passei por aquele anel, porque eu não me vi passando por ele, mas eu tenho quase que certeza que eu passei por ele. Nesse exato momento de que eu vi o anel, não sei se passei, mas eu tenho quase certeza que passei, eu me vi num lugar escuro e de repente eu avistei Jesus. Ele estava à frente, caminhando, e eu pensei, bom, eu vou seguir, né? Eu vou junto com Jesus. E ele caminhando à minha frente, do meu lado esquerdo, e era o lado direito dele, né? À minha frente, uns 3 metros, 4 metros de distância. E ele entrou numa gruta, num lugar, é uma gruta aquilo, uma caverna, gruta não, caverna, que me dá eu entendo que a dimensão é bem maior, muito grande. E de repente eu vi Jesus descendo nas pedras e eu descendo com ele. Daí ele não falou nada comigo. Daí eu olhei, observando aquele lugar, eu vi que tinha um riacho com lama, era água muito suja, e percebi que havia, eu vou acelerar porque é muita coisa, percebi que havia uma pessoa do outro lado dessa poça de lama, como que um riacho, né, pequeno, e ela estava toda coberta por lama, sabe a alga do mar? Ela é como se ela estivesse repleta da cabeça, o corpo todinho com algas, tudo muito sujo. E eu olhei para Jesus e falei, Jesus, eu sabia que aquele lugar não era um bom lugar, e eu falei, Jesus, o que ela está fazendo aqui? E aí eu olhei para ela novamente, Jesus não falava nada, ele apenas olhava para ela. E aí eu quero dizer para vocês que aí eu tomei um baita susto, porque quando eu olhei novamente para ela, que eu olhei dentro dos olhos dela, eu vi que ela era eu que estava ali. Olha, muito forte. Foi muito forte porque naquele instante eu passei a sentir tudo aquilo que ela sentia. Peço desculpa a vocês porque eu vivencio cada detalhe do que eu vi ali. E era muito sofrimento. Eu me vi nela, ela era eu. E não havia nenhum sentimento nela. Eu não conseguia, tudo que ela sentia, eu sentia. Eu não conseguia visualizar um sentimento de misericórdia, um sentimento de arrependimento. E aí eu olhei para Jesus e falei, Jesus, tira ela daqui. E aí eu fiquei desesperada porque eu olhava para ela e eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E naquele momento, eu falava para ela, Jesus está aqui, olha Jesus, pede para ele, pede misericórdia, pede para ele te tirar daqui. E foi quando eu a vi de braços abertos numa rocha, com as correntes grossas nos seus braços. E os demônios chicoteavam ela. Eles tinham chicote como esses que eles usam para bater em cavalo. Eles batiam nas costas dela. E de repente eu a vi novamente caída ali na frente daquela poça, que aquilo ali não é água, nunca foi água aquilo. E aí eu falei mais uma vez, pede Jesus misericórdia, pede Jesus misericórdia.
eu senti o que ela sentia, ou seja, ela não sentia nada. Era um vazio tão grande. Aquele lugar não tem sentimento. E eu tô falando isso pra você. Não vá para aquele lugar. Ali é o começo do inferno. Ali é o inferno. Mas me foi permitido Jesus me levar só até ali para me mostrar aquilo. Me mostrar que Ele me tirou do inferno. Que um dia eu estive ali, aprisionada, em sofrimento. Dor, eu não sei nem dizer para vocês, porque aquele sentimento é um sentimento, é algo muito estranho. Você sofrer e não ter sentimento, sabe, sentimento de gostar de algo ou de sentir raiva, não sentir nada. E num dado momento, eu vi Jesus do lado dela, do lado de lá, e de repente eu vi a mão dele sobre um ombro dela, e com a outra mão ele pegou na mão dela e a levantou. Nesse momento que ele a levantou, olha, eu vou dizer algo para vocês. Foi uma alegria tão grande da minha parte, porque eu vi que Jesus ia tirar ela dali. E eu sabia que ela era eu. Então Jesus começou a andar, ela se colocou ao lado de Jesus e eles começaram a andar, e à frente se puseram aqueles demônios. Eram 6 demônios, 8, não sei precisar a quantidade. Todos vestidos de preto, todos muito feios. E com chicotes, cada um com chicote na mão. E eles fizeram uma corrente para impedir que Jesus passasse com ela. Mas naquele momento, Jesus continuou caminhando e ela ao lado de Jesus. E eles simplesmente, eles se dissiparam, a corrente se abriu. Eles tomaram, uma parte foi para um canto, outra para o outro. E eles pegaram os chicotes que estavam nas mãos e fizeram assim. Na medida que Jesus, né, e ela foi passando, eles abaixaram a cabeça, porque a glória de Deus, demônio não resiste à glória de Deus, ele não pode contra Deus. E aí eu percebi que a gente estava chegando numa rocha e Jesus tocou nessa rocha, e essa rocha abriu, e quando ela abriu começou a cair como neve, e eu caminhando, Jesus caminhando, foi caindo neve. E aquela toda sujeira que estava sobre meu corpo, minha roupa, começou a soltar, e surgiram 2 luzes dali de dentro, no sentido de para fora, né? Era uma luz amarela e uma azul, e elas passavam como raios sobre o meu corpo, elas iam passando, aquela neve ia caindo, e aquelas luzes iam passando e tiravam toda a sujeira do meu corpo. De repentemente, eu me vi bem pequenina, ao lado de Jesus, porque meu espírito foi para cima daquele lugar. Você sabe, teatro, ele é oval, né? E tem aquelas salas, né? Que vai circulando na parte de cima, em círculo. E quando eu desci, eu olhei para cima, e eu estava do lado de Jesus, e eu olhei para cima, eu estava repleto de seres vestidos de branco, a coisa mais linda, a coisa mais gloriosa que eu pude contemplar naquele lugar. Eram incontáveis seres vestidos de branco. Todos estavam ali. E eu caminhando ao lado de Jesus, quando de repente eu avistei uma mesa comprida à frente. E aí Jesus parou e eu parei também. E naquela mesa ela era composta por 13 seres. 6 seres do lado direito, 6 à esquerda e 1 no centro. Um detalhe que me chamou muita atenção, que jamais vou esquecer, aquele semblante. O que estava no meio, ele tinha cabelos brancos como a neve. Ele tinha barba branca como a neve. Ele tinha uma pele tão pura, tão limpa. Ele tinha o semblante de um ancião, mas ele não tinha um traço de ruga. Ele era lisinho. Naquele momento, ele olhando para mim, ele disse, volte. E aí eu disse, eu não vou voltar. E aí ele falou pela segunda vez, volte. Aí eu falei assim, tá bom, eu volto. Mas antes o senhor precisa me ouvir. Olha, lá na terra tá muito difícil. A minha caminhada, a minha trajetória tá muito difícil. E eu comecei a falar sobre minha trajetória, minha caminhada na terra.
Naquele momento, ele olhou para o lado dele esquerdo. Assim que eu terminei de falar, ele olhou para a esquerda, entrou um anjo com uma folha na palma da mão direita. Era uma folha como de mamona, sabe? Parece uma mãozinha, a folha da mamona, né? Parece uma mãozinha. Era apenas uma folha. Naquele momento eu me lembrei que a palavra nos relata que existe a árvore da vida. E aí eu entendi, vai fazer um bálsamo. Eu pensei assim muito rapidamente, vai fazer um bálsamo, vai passar essa folha em mim, né? E ela aproximou de mim e agachou. Quando eu digo ela, porque ela tinha a característica de uma mulher, mas ela não era uma mulher, era um ser diferente, era um ser fora da terra. Anjos não têm sexo, né? E quando ela baixou, eu abaixei e vi meus pés. Meus pés estavam sangrando, estavam com sangue vivo e feridas antigas. E eu disse assim, não só o pé, mas todo o corpo. Eu disse, não só o pé, mas todo o corpo. E naquele momento eu me vi deitada numa maca, sem vida, o corpo totalmente sem espírito, sem alma, e eu parada ali observando. Esse ser veio e enfiou aquela mão com aquele empasto, começou a tocar pelos meus pés, e foi indo, foi subindo, e de repente entrou dentro da minha barriga e foi passando ali nos meus órgãos e foi passando. Nesse momento que tirou a mão, eu vi uma parte do céu abriu e desceram pombas brancas, todas brancas. Eram muitas pombas, mas muitas. E eu estava nu, meu corpo estava nu ali sobre aquela maca. E eles começaram a vestir uma vestimenta nova em mim, era uma vestimenta branca, e aqui havia um detalhe vermelho. Ela era assim, ela abria e fechava, né? E o detalhe aqui, vermelho. E eu continuei observando. Eles me assentaram, eram muitos pombos, e eles me assentaram e me seguraram. Naquele momento, eu vi Jesus estendeu a mão e recebeu uma coroa. Tudo que eu estou falando para vocês não é da minha mente, não é da minha cabeça. Eu vivi essa experiência e eu quero dizer que o Senhor tem uma coroa preparada para você. A sua coroa, jamais lance ela fora. Fique firme com o Senhor. Então Jesus pegou aquela coroa e eu vi o detalhe daquela coroa. Na parte de cima havia uma pedra, rubi. Eu entendi que ela era um rubi. Mais abaixo haviam 6 pedras e de cor azul. E no rodapé, não sei se rodapé, ali naquele arco da coroa, ele era todo de ouro, era amarelo. E era todo cheinho ao redor de pedrinhas, de brilhantes. E não deu para contar. Então eu entendi que a pedra de rubi representava Jesus. Aquelas 6 pedras azuis, o Espírito Santo. E aquele rodapé, né, como uma aliança, a base, representava o Pai, Deus, aquele incontáveis, brilhantes, né, eram incontáveis. E Jesus colocou na minha cabeça. Naquele momento, eu me vi com meu corpo deitado novamente. E aí Jesus chegou com o dedo, na ponta do dedo dele era fogo. Ele chegou e tocou no meu ouvido, não falou nada. E tocou nos meus lábios. E tocou nos meus olhos. E de repente ele veio, colocou as suas mãos em forma de afagar o meu rosto. Aproximou de mim e soprou nas minhas narinas, no meu nariz. Ele fez... Quando ele fez isso, imediatamente meus olhos abriu. E eu quero dizer que eu estava vendo tudo, fora do corpo. Meus olhos abriram imediatamente. E naquele momento meus olhos abriram, eu já estava com Jesus na frente daquela mesa. A primeira coisa que eu ouvi daquele ser que estava no centro dessa mesa foi: nós sempre estivemos com você. E nesse momento, pela primeira vez, eu ouvi Jesus. Ele aqui ao meu lado esquerdo, ele disse: eu sempre estive com você. Isso é muito forte. Nos momentos difíceis da minha vida, eu me lembro
E eu me lembro disso e me faço entender que Ele está conosco em todos os momentos. Nós não estamos sós. Sabe que você não está só. Que o Senhor está com você. O reino de Deus, os seus anjos estão aí com você. Apesar dos seus olhos físicos não visualizarem. E talvez o espiritual também não consiga visualizar. Mas os dons foram dados para você. Basta desenvolver, buscar o Senhor. Porque Ele tem as coisas dele em oculto e secreto para revelar para aqueles que o adoram, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Então, naquele momento que Jesus falou assim, eu sempre estive com você, aquele ser de branco, barba branca, cabelo branco, ele não falava, ele olhava para um lado, aí ele começou, olhava para um lado, olhava para o outro. Cada olhar entrava um anjo. Ele olhou para o lado dele direito e entrou um anjo aparelhado como um anjo guerreiro mesmo, né? Ele tinha espada, ele tinha escudo, ele estava como um guerreiro, anjo de guerra. E ele ficou aqui do meu lado esquerdo. E imediatamente entrou um outro que se colocou, passou na minha frente e se colocou do meu lado direito. E eu agradecida por tudo aquilo que estava acontecendo. E esse ser que estava ali no centro, ele olhou para o lado dele esquerdo novamente, para o lado direito, e entrou um anjo com um livrinho bem pequeno na mão, parou na minha frente, e o livro era pequeno, mas ele era grosso, ele era extenso. Ele era pequeno em tamanho, mas era extenso. E eu peguei o livro e pensei, o que eu vou fazer com o livro? Imediatamente do meu lado direito entrou um outro anjo com um copo d'água. Foi aí que eu pensei, bom, eu vou engolir o livro com a água. Eu coloquei o livro aqui na minha boca e não sei explicar a vocês como, e imediatamente eu bebi a água e o livro desapareceu, entrou, né? Dentro de mim, com certeza. Daí veio um outro anjo com um sapato. Para quem já assistiu o filme Peter Pan, vai lembrar. Aquele sapato de bico, sabe? Um sapato totalmente diferente dos sapatos nossos da terra, sem salto. E ele, tenho certeza que ele era de ouro. Mas não era esse ouro reluzente, era um ouro fosco. E foi me entregue esse sapato. Aí nesse momento eu disse para o Senhor, eu tenho um desejo lá na terra, eu tenho um desejo, mas o Senhor sabe que nós, para desenvolvermos na terra tudo, a humanidade precisa do dinheiro, precisa da ferramenta, e em tudo nós precisamos do dinheiro, e eu gostaria muito de desenvolver esse projeto. E nesse momento ele me fez abaixar a cabeça, eu abaixei a cabeça e vi uma luzinha aqui da terra, uma luzinha, e eu entendi que era o desejo do meu coração, fazia parte desse projeto. E aí eu levantei o rosto, entrou um anjo com uma punheta, que é aquele objeto que mede-se, faz referência do tempo, né? E ele me entregou. E aí eu entendi que dentro do tempo do Senhor, dentro da vontade dele, dentro do tempo dele, aquilo ia acontecer aqui na terra. Que mais? Sim. E aí chegou o final de toda essa experiência sobrenatural maravilhosa. Nossa, é tremendo. Entrou um outro anjo do lado meu esquerdo e do lado direito desse ser, né, que estava ali no meio, no centro daqueles outros seres. Esse anjo veio com um canudo branco enrolado e me entregou. E aí eu entendi que estava escrito algo dentro dele que era para me fazer aqui na terra. Foi quando eu disse para esse ser, eu falei assim, isso aqui é algo que eu vou fazer na terra. Mas será que o senhor poderia me permitir saber aqui já o que é que eu tenho que fazer? E nesse momento despencou bem assim no alto um rolo muito grande, e ele falou assim, leia. Ele falou para mim, leia. E aí eu li. E aí eu escrevi aqui em caixa alta, não vou nem abrir, porque está registrado aqui na cabeça. E ele pediu para mim ler, com voz, com a voz, ler e falando. Eis que olhei e vi no céu um pássaro grande. Na terra havia guerra, e nesse momento eu vi um canhão disparando contra esse pássaro. Eu vi um canhão disparando contra o pássaro. Pelejaram contra ele, mas não o atingiram.
Ele voava do leste ao oeste, do norte ao sul e anunciava. Aí foi uma letra muito grande, caixa alta, sabe? O Rei dos Reis está voltando. Nesse exato momento, eu me vi no deserto, Jesus comigo, e ele parado, não falou nada, ele apontou para mim os lados. Ele apontou os lados para mim. E aí eu entendi, é para mim anunciar que o Rei dos Reis está voltando. E aquele pássaro é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo quem converte, é o Espírito Santo quem faz a obra acontecer. Nós somos meros instrumentos, dignos da misericórdia do Senhor. E quando Jesus apontou os lados, eu me vi na porta do quarto, vestida com aquela vestimenta mais linda de branco. Nossa, muito lindo. E aquela dama de honra não estava mais, só estava eu e com um rolo nas mãos. Então eu vim devagarzinho, passei por detrás da cadeira, porque eu tinha que entrar no meu corpo de volta, né? E aí eu fui devagarzinho e me acoplei ao meu corpo físico novamente. E naquele momento que eu acoplei o corpo físico, que eu me senti no corpo, eu respirei e abri os olhos. E naquele momento era só lágrimas. As lágrimas rolaram que eu não conseguia. Olha, eu fiquei dias chorando. Observa vocês que eu comecei a falar e aí eu tive que buscar o equilíbrio, porque realmente é muito forte. Isso que vai fazer 6 anos, né? Então já tem 5 anos e aí eu acho que uns 7 meses, não tenho certeza, que eu tive essa experiência. E é muito forte porque todas as vezes que eu lembro, eu vejo tudo e vivencio cada sentimento, cada momento, cada detalhe. Então eu quero dizer para você que é a igreja de Cristo, você que é a noiva de Cristo, você que ainda não teve nenhuma experiência com o Senhor, saiba que você é amado, você é amada, que você provavelmente pode ter saído. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, nos 3 dias ele foi ao inferno, e ele no inferno ele ensinou. E por que ele ensinou? Qual o objetivo de Jesus ensinar no inferno? Dar uma oportunidade de sair de lá? A palavra do Senhor nos diz que ele levou cativo consigo o cativeiro. Jesus está com as chaves do inferno nas mãos. Ele entra e sai a hora que ele quer. Ele envia anjos a hora que ele quer. Ele é reino. Ele é rei, é superior. Ele é a supremacia. Ele é tudo que nós temos à nossa disposição. Ele é a certeza. Ele é o nosso passaporte para a vida eterna, para uma morada fora dessa terra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou lhes preparar moradia. E num outro momento eu vou falar de algumas dessas moradias que eu tive já a oportunidade em sonho de conhecer. Tremendo. É tremendo, irmãos, é tremendo. Então, eu quero deixar um beijo para você. Muito obrigada por sua atenção. Saiba que você é amado e amada. Saiba que você tem um chamado de Deus. E por mais difícil que esteja sua caminhada nessa terra, seu trajeto nessa terra, dentro do seu ministério, dentro do seu chamado, na sua casa, na sua família, na sua vida sentimental, conjugal, na sua vida financeira, intelectual, na sua vida física, na sua saúde, saiba que você é valoroso, é valorosa, você é amado, você é amada, você é precioso, você é preciosa, e que Jesus entrou no inferno, e se for preciso de entrar, ele entra para te tirar de lá, nesse inferno agora, momentâneo, ele te retira. Basta você querer. Peça misericórdia ao Senhor todos os dias. Peça ao Espírito Santo te guarde, te torne invisível aos olhos dos instrumentos de Satanás e intocável pelos instrumentos de Satanás. Sugira a leitura do Salmo 91 nesses próximos dias. Se você que já está fazendo a leitura, faça essa oração todos os dias, para que Deus possa fortalecer e renovar sua fé e guardar a sua casa, livrar das pestes e das pragas no nome de Jesus. Beijo. Obrigada.